Perdão é opção ou mandamento? O que significa aceitar Jesus? E como eu vejo o amor de Deus diante das dificuldades? Essas e outras perguntas eu quero responder no vídeo de hoje. Salve, salve! Mais uma vez Pedro Dias por aqui e esse é mais um vídeo do canal Renovadamente. No vídeo de hoje nós estaremos respondendo algumas perguntas da caixinha de perguntas do Instagram. De vez em quando a gente abre a caixinha de perguntas do Instagram e colhe algumas perguntas para a gente responder nesse vídeo que a gente chama de Renovadamente Responde. Então fica até o final, deixa a sua pergunta, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E a primeira pergunta é: como você enxerga o amor de Deus diante das dificuldades / circunstâncias? E para responder essa pergunta, primeiramente a gente precisa entender que o evangelho é um tanto quanto paradoxal. Olha só, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, o sofrimento de Jesus nos trouxe alívio e mais do que isso, a morte de Jesus nos trouxe vida. E a Bíblia diz que Jesus passou pelo que passou porque Deus nos amou. Isso significa que Jesus passou por sofrimento e dificuldades por amor a nós. E nós precisamos entender isso para nós conseguirmos enxergar o amor de Deus mesmo diante das dificuldades. Porque é na dificuldade que nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor a Deus verdadeiramente. É exatamente na dificuldade que nós temos a oportunidade de provar para Deus que o nosso amor a Ele independe das circunstâncias. E além de enxergar na dificuldade uma oportunidade de provar o nosso amor a Deus, e eu também vejo a dificuldade como cuidado e compaixão de Deus por nós. Porque, por exemplo, quando o primeiro homem pecou, a Bíblia diz que a terra deu espinhos e que Jesus disse que a mulher sangraria e teria dor ao dar à luz, e o homem teria que se alimentar do próprio suor. Então, de certa forma, toda dor, todo sofrimento é um lembrete de Deus dizendo que algo não está certo. E é por isso que eu sempre digo que se alguém está longe da presença de Deus, a pior coisa que pode acontecer na vida dessa pessoa é tudo dar certo. E uma forma que eu aprendi de ver o amor de Deus, mesmo diante das dificuldades da vida, é nunca duvidando da bondade de Deus. Você pode até não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida nesse momento, mas nunca duvide da bondade e do amor de Deus por você. Lembre-se da canção do Marcos Almeida que diz que toda dor é por enquanto. E a segunda pergunta é: perdão é opção ou mandamento? Olha só, eu acredito que perdão é opção, assim como seguir Jesus também é opção. Mas a partir do momento em que nós optamos por seguir Jesus, aí sim o perdão passa a ser um mandamento. E é claro que se nós analisarmos os impactos do perdão na vida de alguém, mesmo que essa pessoa não seja um cristão, nós veremos que o perdão traz muitos benefícios. Mas o perdão sempre foi um mandamento para os discípulos de Jesus. Ou seja, o perdão é um mandamento para aqueles que querem se parecer com Jesus, para aqueles que querem seguir os seus passos e para aqueles que querem ter uma vida com Deus. E anota essa frase de Charles Spurgeon, que diz assim: a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. E nós vamos para a terceira pergunta, que é: o que significa aceitar Jesus? Cara, essa pergunta é muito necessária para o nosso tempo, porque nós estamos vivendo em um tempo onde a igreja evangélica tem crescido muito. Muitas vezes nós nos ocupamos em falar de assuntos complicados e nos esquecemos daquilo que é a base da nossa fé. E olha só, primeiramente, aceitar Jesus significa aceitar a verdade, porque o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. E quando nós aceitamos uma verdade sobre Jesus, inevitavelmente nós temos que aceitar uma verdade sobre nós. Por exemplo, aceitar
aceitar Jesus como Salvador significa dizer que eu também aceito que eu estava perdido e precisava ser salvo. Salvo da minha natureza pecaminosa e da consequência do pecado, que é a separação entre criação e Criador. Eu preciso aceitar que eu era inimigo de Deus e que Jesus me reconciliou com Deus. E se eu preciso de um Salvador, consequentemente eu preciso aceitar que eu era incapaz de salvar a mim mesmo. Então, aceitar a salvação pela graça significa aceitar que eu era incapaz de merecer a salvação por qualquer coisa que eu fizesse. Aceitar Jesus significa aceitar que nós somos pecadores, porém amados por Deus. E além de aceitar Jesus como o nosso Salvador, nós também precisamos aceitar Jesus como o nosso Senhor. Isso significa colocar Jesus no trono da nossa vida e submeter a nossa vontade à vontade dele. A quarta pergunta diz assim: como foi o seu processo de conversão? Eu deixei isso mais pro final e é claro que eu precisaria de muito mais tempo para contar todo o meu processo de conversão. Em um vídeo só não daria, mas eu quero dizer que eu acredito que são 4 coisas que culminaram no meu processo de conversão. Primeiro, uma busca pela verdade. Eu tinha em mim um anseio por saber o que era verdade. E eu me lembro bem no começo, muito antes de eu me converter, que eu fiz uma oração a Deus, que era mais ou menos assim. Eu disse: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que não for verdade. E eu me lembro que muitas coisas começaram a cair. Eu queria na minha vida só aquilo que fosse de verdade. E a segunda coisa era uma busca por um propósito. Eu queria saber por que é que eu tinha nascido. Qual era o propósito de eu nascer onde eu nasci, de eu ser quem eu sou. A terceira coisa era uma insatisfação existencial. Eu sentia que dentro de mim tinha um espaço que nada preenchia. Então eu busquei em muitos lugares preencher esse vazio. E a quarta coisa que eu acredito que culminou na minha conversão é um inconformismo. Eu era inconformado com a vida do jeito que era. Chegou um tempo da minha vida que não fazia sentido viver como eu vivia, viver uma vida cíclica, sem sentido e sem propósito. Então eu acredito que essas coisas me levaram a me converter. E para terminar esse vídeo, a quinta pergunta, que é bem relacionada com a minha conversão, que é: Pedro, como começou seu sim para a missão? Então, depois de conhecer a verdade, depois de descobrir qual era o meu propósito, depois de ser preenchido e satisfeito pela água do Espírito, eu ainda continuava inconformado, pois não basta apenas saber a verdade, é preciso contar a verdade para outros. Não basta apenas descobrir o seu propósito, é preciso ajudar a outros a descobrirem os seus propósitos. E não basta apenas ser preenchido, é preciso levar pessoas até a fonte. Então, se você conhecer Jesus verdadeiramente, você será movido por uma compaixão pelo próximo. E para terminar, o meu sim para a missão pode ser resumido em um versículo, que é uma passagem bíblica de Isaías 6:8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Essa foi a minha oração, esse foi o meu sim para a missão que Deus tinha para mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que essas respostas tenham esclarecido muita coisa para você. E não se esquece, pergunta lá no Instagram quando a gente abrir a caixinha, que a gente vai estar respondendo aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo. É isso aí.